João Pedro Aguiar, eu creio que alguns me conhecem. Hoje eu quero trazer uma palavra nessa manhã, saudar vocês. Um dia lindo, né? O sol se aquecendo, está muito bom aqui. E veja só lá na 1 Pedro, e no verso 19 até no verso de número 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade e em outros tempos foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestou-se neste último tempo por amor de nós. Glórias a Deus. A Bíblia está nos dizer que o que se manifestou hoje, ele já esteve lá, só que passou, foi um processo para que hoje nós compreendemos que Jesus Cristo é o Salvador. Então, lá no Antigo Testamento, no capítulo de número 1 de Gênesis, vamos perceber lá no verso 12, capítulo verso 12, vamos perceber que no princípio o mundo estava sem forma e nas águas estava totalmente escuro. E lá pairava o Espírito de Deus, se movia o Espírito de Deus, agitava as águas de um lado para outro. E passando o tempo, vamos perceber que a Maria concebeu um filho que vinha de Deus, que ele trabalhou no Espírito, ele trabalhou também uma parte como homem, que é Jesus Cristo. Veja, quando Jesus chegou ao túmulo do Lázaro, Jesus ele chorou como um homem, mas depois agiu como Deus, ou uma autoridade. Lázaro, sai para aqui fora, já não era aquele homem que chorou. Quem chorou aí era um homem que nascido de uma mulher, mas quem aí já operou um milagre, Lázaro, sai, é Deus encarnado. E, queridos irmãos, onde eu quero chegar é sobre os nossos erros e não reconhecer. Veja só, Adão e Eva, quando ele cometeu o erro lá, quebrou com o mandamento, a Bíblia diz que descendo Deus para o encontro dele, e ele estava escondido, saindo o lugar onde ele estava escondido, tentou fugir da responsabilidade do seu pecado, mas mesmo assim Deus matou uma ovelha inocente, um cordeiro inocente, para levar da pele, cobrir a nudez do Adão. E vamos sobre o Antigo Testamento, vamos perceber que Moisés, lá na terra do Egito, o povo usaram o cordeiro para que fosse lá liberto, sacrificaram o cordeiro. Abraão, no lugar do filho, também sacrificou o cordeiro. O cordeiro sempre era o vitimado no zelo das outras pessoas. E o mundo cresceu, se multiplicando o pecado após Jesus ter nascido. E Jesus veio mesmo como um cordeiro original de Deus para ser sacrificado. Veja onde o cordeiro podia ter nascido. O cordeiro tinha que nascer na manjedoura. Jesus onde nasceu? Na manjedoura. E não havia lugar para Jesus nas casas, nos quartos. O lugar somente tinha sobrado onde? Na manjedoura. Maria e o José queriam que o filho nascesse numa cama, num quarto. Mas Deus, o qual o enviou, queria que seu filho nascesse numa manjedoura, porque vinha como uma ovelha que se ofereceu para libertar o certo povo, aqueles que nele crê, e também o povo que eram surdos, não podiam perceber sobre a respeito de Jesus, o povo que lhe desprezaram. Enquanto Jesus passou esse processo até chegar no altar onde podia ser sacrificada a ovelha, era um processo que Jesus estava sendo desprezado, humilhado, mas também isso tinha que acontecer, porque se eles percebessem tão cedo o que os profetas já tinham profetizado, não podia acontecer. Aquele processo Jesus suportou a humilhação até na cruz, onde ele foi sacrificado. E lá na cruz a ovelha ela foi, e lá no altar onde a ovelha tinha que ser sacrificada para nos tirar do pecado. Veja a coisa mais especial, lá dentro do túmulo abriu-se a pedra para que os discípulos vissem Jesus, não para que Jesus saísse da porta. Ele, como Deus, se pairava sobre as águas, o Espírito de Deus. Em qualquer lugar Jesus ele podia penetrar. Jesus podia penetrar. Não havia necessidade de abrir a pedra do túmulo, porque ele tinha que passar. Mas se abriram a pedra do túmulo, era para que os discípulos certificassem que ela já não está, ressuscitou. Amém, amado? Então quero dizer para vocês, aquele que lá na cruz se foi, como sacrificou-se,
foi sacrificado, sendo justo, inocente. Ele morreu por seus pecados. O livro de 1 Pedro fala a mesma coisa. Aquele que manifestou-se no princípio, mas no processo o pessoal não conheceu. E hoje está se manifestando em nós. Receba você a unção do Espírito Santo. Que Deus mude a sua história. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.